Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar sobre o Motorola Moto G34 com 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui para o computador só para dar uma olhada direto, filmando a tela mesmo, só para dar uma olhada e contextualizar esse aparelho, colocar ele no lugar certo para a gente entender tudo que ele oferece, tá? Então, o aparelho que hoje ele custa como menor preço R$ 1.169, ele é mais barato ainda do que o A15 5G e também compatível com a rede 5G. Olha a distância de preço para um S24 Ultra, tá? Então, estamos falando de outra linha de aparelhos. Vamos deixar os dois aqui, tá? Então, o que dá para enxergar aqui é uma tela com bordas mais finas do que o A15, com o pontinho e não essa gotinha, né, na câmera frontal. Mas aqui nem tudo são flores, né? Os dois são compatíveis com a rede 5G, isso é ótimo. Por um lado, nós temos aqui o modelo que eu testei do A15 é o de 4 de RAM, tá? Então é basicamente a mesma coisa, tá? Com 128 no caso do modelo da Samsung, mas aqui, apesar dele estar do 4256, o modelo que eu estou aqui é 8256, um errinho aí do pessoal tudo celular, tá? Não sei se é erro ou pegou algum outro modelo que não seja o correto. Tela do mesmo tamanho, aqui vem um pontinho negativo para esse aparelho, que é uma tela HD, tá? Então não é uma tela Full HD, você sente um pouco de diferença e não é um Super AMOLED, é um IPS LCD, tá? Por outro lado, é uma tela de 120 Hz, não de 90, então assim, tem pontos positivos e negativos. Aqui as câmeras acabam, de certo modo, sendo equivalentes, apesar de ter 3 lentes contra 2, os resultados são semelhantes, tá? Aqui a frontal também muito parecida, tá? As duas frontais. Como era de se esperar, grava em Full HD, né? Os dois aparelhos, tanto frontal como câmera traseira, o que não é um problema para quem compra um aparelho de R$ 1.000, tá, gente? Para mim não faz a menor diferença. E aqui, por fim, nós temos bateria de 5.000 mAh em cada um dos modelos, mas a Motorola entrega um carregador de 20 watts, tá? Então você sai com o aparelho com um super carregador da caixa. Agora vamos dar uma olhada nos pontos interessantes desse Motorola Moto G34. Bom, então vamos lá. Primeira coisa interessante, 5G, né, gente? 5G é uma linha que eu considero super vencedora. Eu gosto muito da linha Moto G. Eu acho que eu tive praticamente ou comprado ou pelo menos teste. Eu tive todos os aparelhos dessa linha nas mãos, todos eles, tá? Então, o que eu acho interessante é o aparelho vir com um carregador de 20 watts na caixa, tá? Então isso aqui para mim é um ponto super positivo, um aparelho deste preço vir com um carregador desse. Então aqui outros pontos, né? Câmera com 50 megapixels, com a tecnologia Quad Pixel e 5G. Então vamos ligar esse aparelho. Enquanto ele liga, vamos conversar um pouquinho sobre o design desse aparelho. Então, primeira coisa, gente, o aparelho é bem bonito, tá? Ele vem com essa textura, né, de couro vegano verde. Aqui o módulo de câmera está muito bem montado, tá bonito mesmo. É um aparelho que nas mãos, eu vou ser muito sincero, ele está muito mais bonito do que eu esperava. Eu tinha visto o primeiro material promocional, depois vi no evento eu já assim fiquei muito contente de ver um aparelho deste nível, com essa entrega, sabe? Aí ligou, com esse visual, tá? Achei muito legal. As laterais são planas, né? São retinhas, como de outros aparelhos, como a linha S24 Plus, como o A15 5G da Samsung, como o próprio iPhone. Aqui ele me lembra bastante o aparelho da Samsung. Alto-falante aqui. Aqui nós temos a USB tipo C, o microfone e a possibilidade de usar um fone de ouvido com fio. Isso é muito interessante para muita gente. Gavetinha do chip está aqui,
tá? E outro microfone aqui na parte superior. Agora vamos desbloquear esse aparelho e mostrar um pouquinho mais dele. Então, pessoal, primeiro ponto, né, como eu disse, o design é impecável. Não dá para acreditar que um aparelho desse custa praticamente R$1.000. E eu acho muito legal a parte da Motorola criar um aparelho mais de entrada como esse, com preço tão competitivo, tão legal e com um design tão caprichado como esse. Bom, a tela é a primeira coisa que as pessoas perguntam, e eu mesmo fiquei com essa dúvida. Ela é uma tela HD, não é uma tela Full HD, tá? Então eu fiquei com dúvida com relação à qualidade das imagens. No uso, é óbvio, você percebe um pouco, mas não é nada absurdo. E pela entrega, pelo design do aparelho, as laterais retinhas aqui, eu acho que não tem nenhum grande problema utilizar um aparelho com essa resolução e considerando o preço, tá? Então o design acaba compensando. Estou num ambiente super claro, brilho no máximo, tá ok, tá? Outro ponto interessante, já que eu abri essa história aqui, ó, ele gira automaticamente a tela, o que não é comum para um aparelho mais de entrada, né? E outro ponto, esse ponto eu acho que é bem interessante, Moto Connect. Tá? Então isso aqui, gente, é o modo DeX da Motorola, tá? É o modo desktop. Então isso aqui eu achei muito, muito legal mesmo, tá? Porque você tem como utilizar ou uma TV ou um monitor como computador, tá? Então você pode colocar teclado e mouse nele e sair utilizando. Estou com tudo desligado aqui, não vai aparecer, mas você tem como buscar as telas e aí você pode utilizar ou no modo game, ou no modo trabalho, ou no modo câmera para fazer uma videochamada. Então, gente, isso é muito legal, porque é uma coisa que eu sempre comentei. Poxa, por que não tem o modo DeX ou modo desktop nos aparelhos mais de entrada? Porque a chance de uma pessoa que tem menos recursos não ter um computador em casa e ter a vontade de utilizar uma tela grande é muito maior do que um cara que compra um celular de R$8.000, que ele vai ter computador, ele vai ter notebook, ele vai ter tablet, entendeu? Então, assim, faz muito mais sentido ter essa solução como a Motorola implementou, ter o Moto Connect no celular de entrada. Gente, faz todo sentido, mais de entrada, que Moto G não é assim tão de entrada, mas o preço tá bem legal, gente. Então, se for avaliar, poxa vida, vale muito a pena esse conjunto. Com certeza é um conjunto bem interessante. O ponto negativo, assim, à primeira vista, com certeza é a resolução da tela, mas você convive bem com ela. Essa foi a minha sensação. Eu aprendi a conviver com ela muito rapidamente e esqueci que ela tinha essa resolução um pouco mais baixa. Um ponto interessante que eu já tenho comentado já há algum tempo, eu gosto muito do Android customizado pela Motorola. Acho que a Motorola tem caprichado cada vez mais. É um Android diferente ali, tem toda essa parte de personalização, é bem interessante, você muda tudo de forma nativa, toda a parte aqui de layout, de grade, de tudo de forma nativa, tá? E de uma forma super simples, super tranquila, você consegue redefinir tudo, escolher a forma como você quer o aparelho. Tem esse estilizador aqui que você pode escolher uma foto, vamos ver aqui, quer ver? Você pode escolher uma foto aqui, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, e aí ele pode criar um estilo para essa sua foto. Claro, faz muito mais sentido se tiver uma pessoa, tal, mas aí você pode definir como plano de fundo. Então, assim, tem umas alternativas muito legais, tem essa parte dinâmica. Então, assim, eu gosto muito do trabalho da Motorola, ó, modo escuro, tudo fácil de encontrar, tudo tranquilo, tá? É muito fácil de encontrar absolutamente tudo, olha. Então aqui o armazenamento, tem armazenamento de sobra para um aparelho dessa categoria, com preço mais de entrada. Parte de segurança está super reforçada, tá, pela Motorola. Aqui a verificação de atualizações, eu acho muito legal essas brincadeiras, essa identidade visual da Motorola, eles estão caprichando demais. Então realmente, gente, é um aparelho que eu acho muito interessante. Dá para usar o eSIM
Tá? Então, puxa vida, é mais um ponto interessante para esse aparelho. É um aparelho de entrada e tem essa possibilidade. Então, quando você começa a passar pelas especificações e passar pelas telas, é um aparelho muito gostoso de utilizar, tá? Questão de câmera, que é muito perguntado por todo mundo, a câmera principal tem 50 megapixels, chegar nesses 50 megapixels é interessante que você vem aqui, ó, e escolhe a resolução, se é alta ou se é padrão, tá? Então é uma abordagem diferente, HDR automático ou não, eu gosto de deixar desligado, aprimoramento de imagem, aí você coloca inteligência artificial para funcionar, eu prefiro deixar desligado, ainda tem vídeos eficientes, né, que aí você coloca num formato um pouco melhor, para eficiência, o zoom do áudio, o espelhamento de selfie, captura com a palma da mão, som de captura, câmera instantânea, então assim, tem que é aquela mexidinha da Motorola, então assim, pô, tem muita coisa para você fazer, um aparelho que é um aparelho mais de entrada, tá? Então esse lance da câmera eu gosto há muito tempo, né, que é isso aqui, ó, você chamar a câmera com essa mexidinha aqui da Motorola, e assim, tem um desfoque legal aqui, então olha só, o desfoque saiu super interessante, tem uma qualidade muito legal de imagem, ó. Você pega aqui, tem toda a definição do prédio, tudo certinho, ó. Tá muito legal. Mesmo fotos mais noturnas, dá uma engasgadinha de vez em quando. Alguma coisinha ou outra pode acontecer, tá? Mas lembre, gente, estamos falando de um aparelho de R$1.000, tá? R$1.169. Então, assim, eu, sinceramente, gente, eu descarto essas pequenas travadinhas ocasionais, uma vez ou outra, muito raramente acontece algum problema. Conseguir jogar alguns games legais, mas sempre com os gráficos do mínimo para o médio vai bem, médio vai legal, então tenho utilizado tranquilamente. E assim, gostei muito desse aparelho. Agora, para finalizar, gente, quais os melhores pontos desse aparelho, na minha opinião? Primeiro, construção. Couro vegano aqui na parte traseira. Esses módulos de câmera estão muito bonitos. Essa lateral mais retinha está bem bonita e dá para usar o seu fone de ouvido favorito aqui. Então o design está muito caprichado, muito legal. Bom, apesar da questão da qualidade da tela, da resolução da tela, eu achei que a qualidade é bem interessante. Talvez sofra um pouquinho na luz bem forte, tá? Mas dá para enxergar, não é uma coisa nada absurda. E o interessante, som estéreo, sai por aqui e pela frontal. Gosto muito da posição, vou mostrar aqui para vocês, a posição do alto-falante, para quem joga sabe o que eu estou falando, o alto-falante aqui em cima, então é mais agradável, você não tampa nenhum alto-falante quando você está jogando com esse aparelho. Então, assim, para mim é um aparelho muito legal mesmo, tá? E você tem, assim, um design bem agradável na mão, uma tela honesta, tá? Uma boa pegada, câmeras interessantes e um design que não entrega que esse aparelho é um aparelho de R$1.000. Esse é o principal ponto para mim, tá? Então você está pagando um preço baixo e, na minha opinião, está levando bastante produto, tá? É um produtão, um produtaço pelo preço que você paga. Gosto muito de toda essa identidade visual Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Dessa identidade visual da Motorola, que é uma identidade visual, no meu ponto de vista, único. A possibilidade de personalização super prática, super fácil, de mexer mesmo em todos os controles aqui, ver armazenamento, ver como é que está o desempenho do aparelho aqui, como é que está a bateria, o uso da bateria. Pode usar aqui ela no modo adaptável, pode pôr o percentual, olha ali, ó, percentual pintando aqui na parte de cima, ó. Você pode deixar com ou sem. Então, assim, é um aparelho bem completo, um aparelho bem interessante. A parte de senhas, de segurança está muito bem feita também, tá? Tem a parte de bem-estar digital, é um sistema que está sendo sempre bem atualizadinho. Preciso confirmar, mas acho que ele vai receber 2 atualizações, tá? Mas preciso confirmar. Mas
O público desse aparelho, gente, sinceramente, eu não vejo a maioria dos meus amigos e conhecidos e parentes, independente da idade, preocupados com atualização do celular. É um nicho do nicho que é essa loucura que a gente vive, quem gosta de tecnologia, que quer tudo atualizado, que, meu Deus, olha, não, tem que ter 5 atualizações, 6 atualizações do Android, que senão eu vou morrer. Gente, é uma minoria da minoria isso. A maioria não sabe nem o que está acontecendo. Acho que é importante sim atualizações de segurança, mas de resto, gente, o Android não tem nenhuma mudança substancial há anos, então é legal ter atualizações, mas por conta da segurança, porque função, visual, gente, desculpa, mas há quantos anos não temos o mesmo Android sendo entregue todos os anos, tá? Com pouquíssimas diferenças. Com esse ponto que eu acho interessante, né? Quando você pega aqui esse Android aqui da Motorola, eu acho que ele está muito bem montado, está muito bem otimizado, tá? Fiquei um tempo razoável com esse aparelho, ele já está praticamente formatado para devolução, por isso que ele está com pouca coisa aqui instalada, mas o que eu pude notar é que aguentou bem os testes, entregou um resultado bem interessante na maior parte do tempo, um aquecimento baixo, a bateria está durando 1 dia e meio para o meu uso, mesmo nos momentos de teste, foi 1 dia e meio, e olha, estou esse vídeo inteiro cortado em várias partes, mas esse vídeo inteiro já estou há uns 15, 20 minutos com essa tela acesa, tá morno para frio, tá? Então o aparelho ainda tem essa vantagem de não superaquecer à toa, né? Só com a tela ligada, e tem muito aparelho que hoje em dia aquece só, que eu brinco, né? Aquece só da gente olhar para ele, tá? Então, fiquei bem contente e tenho gostado muito mais da Motorola nos últimos anos, porque eu sinto uma evolução muito grande dos produtos num ponto que é muito interessante, que é esse ponto de usabilidade. É de menus aqui fáceis, práticos, que você consegue, por exemplo, para ver a atualização, eu vejo aqui direto, ó, eu baixei isso aqui, fiz isso, já consigo ver a atualização. E eu posso colocar isso aqui na outra tela, nessa daqui se eu quiser. Tá? Então assim, puxa, é uma besteirinha, mas que facilita muito. Ter o modo desktop aqui também eu achei uma sacada genial nesse preço. Então, estou muito contente, ó, gosto muito dessa solução aqui de menus aqui de acesso rápido da Motorola, e eu acho muito interessante esse investimento da empresa em usabilidade. Isso eu acho que faz a diferença. Você ter um aparelho que você consegue fazer várias customizações de forma simples. Olha que legal, ó. Você clicou aqui, você já consegue customizar tudo isso aqui de uma maneira super rápida, com um visual bonitinho, ó, com um menuzinho saindo aqui legal. Então assim, poxa, é um baita de um aparelho bem interessante por um preço super em conta. Então, vale ficar na lista aí de qualquer um que precisa de um aparelho mais de entrada. Quer gastar pouco, mas quer um aparelho honesto e justo para o dia a dia, que vai te atender super bem, fazendo tudo que uma pessoa normal precisa no dia a dia. E ainda entregando o modo DeX, nessa faixa de preço, de R$1.100 e poucos. Isso não existe em outras marcas, é muito legal. Essa sacada da Motorola eu achei genial. Eu já vinha falando disso há algum tempo e fiquei muito feliz de ver que a Motorola finalmente colocou o modo desktop no aparelho mais de entrada, no aparelho com custo mais baixo. E nada a reclamar de processador, nada a reclamar de memória, RAM, nada de reclamar de desempenho, tá tudo dentro, até acima do esperado, se for pensar que esse aparelho custa R$1.100 e poucos. E para fechar esse vídeo eu gostaria de fazer um comentário interessante, né? Aqui em casa nós trocamos um dos tops de linha, que era um S22 Plus, por um Edge 40 Pro, né? Um dobrável da Motorola, para poder acompanhar a evolução do sistema, para ter um celular da Motorola rodando em casa como celular principal. E não temos nada a reclamar, realmente supriu super bem, mesmo na parte de câmeras. As diferenças são pequenas no dia a dia para o usuário normal, tá com a minha esposa, para um usuário normal
tá perfeito, gente, não tem problema nenhum. Os menus são bem bonitos, a forma de interação do Android da Motorola tá bem legal, tá bem feitinho, então nada a reclamar. Então, por esse motivo também é interessante, porque eu gosto muito, né, como o Motorola virou um celular principal aqui de casa, e antes eu mesmo usei por mais ou menos um mês e meio, 2 meses antes da minha esposa pegar o aparelho, né? Porque ela gostou bastante do fato de ser dobrável. Eu usei durante um mês e meio, 2 meses, e gostei bastante da experiência, tá? O único detalhe é que a gente pegou o hábito de usar o aparelho aberto o tempo inteiro, para não ter esse trabalho de abrir o dobrável toda vez que vai utilizar, a gente deixa ele aberto, né? Minha esposa adotou essa forma de uso aberto o tempo inteiro, aí quando vai sair de casa, dobra, o que faz todo sentido. E assim, o aspecto do Android é o mesmo nos dois aparelhos. Esse é o ponto interessante. Estamos falando de um top de linha, dobrável, super tecnologia, e um G34. E você encontra basicamente as mesmas coisas, o mesmo jeitão de sistema. Então isso eu acho muito legal, essa democratização, né, do mais barato até o mais caro, você ter as mesmas funções. Claro, você vai ter uma tela um pouquinho pior, você vai ter ali menos brilho, né, na luz do sol, você vai ter um aplicativo ou outro que vai abrir um pouquinho mais tarde, né, uma fração de segundo depois, mas de uma forma geral, os dois aparelhos entregam experiências muito semelhantes, e isso eu acho muito legal, e ainda somado a esse visual que está super bonito. Então, parabéns aí para a Motorola pelo Moto G34, espero testar outros modelos aí dessa linha, tanto para cima quanto para baixo, para poder conhecer. E o que eu digo, né? Os aparelhos nessa faixa, eles estão realmente inovando. Você tem materiais diferentes sendo utilizados, como esse couro vegano, você tem módulos de câmera com aspecto diferente, você tem materiais com cores diferentes. Isso é um ponto muito legal da Motorola, com a parceria com a Pantone, tem cores muito bonitas nos aparelhos, e é o que faz a diferença no final do dia, quando você tem aparelhos que se repetem ano após ano, como o S21 Ultra até o S24 Ultra, que são, né, olhando ali de costas, o aparelho é religiosamente o mesmo, é a mesma coisa, tanto de frente quanto ali de costas, né, ainda que agora a tela ficou plana, teve uma mudança, mas assim, não tem mudança. Então eu acho muito legal essa faixa de mercado que tem mudança, tem cor, tem vida acontecendo aí todos os anos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.